Fala rapaziada, tudo certo? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal de Vascão. Meu nome é Alan Antoniel e hoje trazendo aqui a análise do pós-jogo de Vasco 2, Paysandu 2 pela terceira fase da Copa do Brasil. Um joguinho bem do safado que resultou na classificação do Vasco, graças ao primeiro jogo que o Vasco venceu lá no Pará por 2-0. Vamos falar do Vasco, vamos falar do jogo. Já peço encarecidamente para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, isso me ajuda bastante, e comentar aqui também o jogo comigo, que isso me ajuda muito. Aproveita e já me segue no Instagram. O link do Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo. Isso também me ajuda muito. No Instagram eu vou postando coisas que dá pra postar na correria do dia a dia, que eu não posso fazer um vídeo, por exemplo. Posto lá no Instagram alguma notícia ou outra do Vasco. Então, isso me ajuda muito também. E vamos começar falando desse jogo. O jogo que tinha tudo pra gente. A gente até viu, em determinado momento, o jogo tranquilo. Eu, particularmente. Quando o Vasco fez 1-0, então. Quer dizer, antes do 1-0 eu já tava assistindo tranquilo. Passando não oferecer perigo nenhum ao Vasco. Teve uns 3, 4 minutos ali no começo do jogo que deu um sustinho ali, que a gente ficou meio tenso. Mas o Vasco rapidinho tratou de dominar essa bola, principalmente nosso meio campo, com Barros, Thiago Mendes e o Rojas. E o Vasco dominou as ações do jogo. O primeiro tempo foi tranquilo pro Vasco, tranquilo. Tinha tudo para ir com 2-0 tranquilo, até tomar um gol no finalzinho do primeiro tempo. Um gol que no lado do Piton, como sempre. Mas 2-1, aí eu ainda estava tranquilo. Só que aí, a volta do segundo tempo, o Vasco já toma um gol de cara. Aí São Januário já fica esquisito. Quem frequenta estádio, quem frequenta São Januário sabe, sente o cheiro da merda. Tipo, caraca, não é possível que esses caras vão fazer merda. Eu pensei que ia ser mais um daqueles jogos, caraca, não é possível. Água Santa, Operário, vocês lembram? Água Santa 3-3, Operário 2-2, aquele jogo que o Lloyd fez pro Diniz. 2-2 ou 1, não lembro. Pensei que ia ser mais uma daquelas noites. Não é possível que o Paysandu vai fazer 4 gols aqui dentro de São Januário. Fiquei com medo. Fiquei com medo porque a nossa zaga que estava jogando hoje era Saldívia e Lucas Freitas. Gente, de verdade, não tem condições nenhuma dos dois jogarem no Vasco. Ainda bota para jogar juntos. É difícil. Tem que botar lá o moleque, eu esqueci que jogou no Sul-Americano, o Wallace Falcão, um dos dois, não sei, cara, porque de verdade, o Lucas Freitas, eu uso um termo com os meus amigos para falar dos zagueiros do Vasco. Eles são merdeiros. Eles são merdeiros. O Saldívia é o que caracteriza um merdeiro. Luan, o que é um merdeiro? Só você olhar pro Saldívia. O que é um merdeiro? Só você olhar pro Lucas Freitas. Então, esses dois caras hoje, eles estavam dispostos a prejudicar o Vasco. Isso com... Beleza, o Petão deu mole no gol, no primeiro gol. Pô, mas o Petão fez uma partida honesta, mais uma. Fez a partida ali, não aconteceu nada no lado dele. Aí quando saiu o Paulo Henrique, que muita gente pega no pé, mas é um dos melhores laterais do Brasil, ponto. Eu sei que o Brasil também de lateral tá difícil, mas, cara, o Vasco tem dois laterais direitos que jogam, que jogam. Eu não sou fã do Puma, eu confesso, mas são dois laterais direitos que jogam. São dois laterais direitos que qualquer time do Brasil queria ter vamos supor, um Flamengo. Eu acho que o Flamengo teria um Puma como reserva. Um Paulo Henrique. Falando de outros times ali, médio da tabela, eu acho que seriam titulares no São Paulo, por exemplo. Dando um exemplo assim, mais ou menos. Então são laterais que eu acho que não pode dispensar. É bom ter os dois, com certeza. O Puma deve jogar a Copa do Mundo pelo Uruguai. E o Paulo Henrique tá na pré-lista do Ancelotti. Tá na pré-lista do Ancelotti. Então, se Danilo ou Wesley se machucarem, o Paulo Henrique vai pegar essa barca aí e vai pra essa Copa. Se um dos dois se machucarem. Então, assim, são dois laterais que não dá pra falar que são dispensáveis, apesar de eu não gostar do Puma. Enfim, o Paulo Henrique se machuca. E tudo isso acontece por causa do Saldívia.
O Saldívia começa o segundo tempo fazendo um gol contra, o Paysandu se empolga, o cara vai lá dar uma pegada no Paulo Henrique, o Paulo Henrique machuca o pé, e é isso. É tudo. Se o Paulo Henrique ficar muito tempo fora, é culpa do Saldívia. Ponto. É um efeito borboleta que ele fez. É culpa dele. Enfim, o Vasco veio a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Lucas Freitas, Piton, Barros, Thiago Mendes, Rojas, Marino, Brenner e DVD. Cara, uma coisa que eu queria muito perguntar pro Renato. Renato, por que joga o Brenner de ponta e o DVD de centroavante? Cara, o Brenner é centroavante. Pode falar, caramba, mas ele não faz gol. Pô, beleza, mas ponta ele também não é. Ele não tem habilidade para um X1, o DVD tem essa força, pelo menos para ter um X1. Fica jogando DVD de ponta, de centroavante, quer dizer. E, cara, isso não ajuda nenhum dos dois, não ajuda nem o Brenner nem o DVD. Eu acho que o DVD ajudaria mais hoje na ponta do que centroavante. Eu acho que ele de falso 9 num jogo que vai jogando contra-ataque, por exemplo, é uma boa o DVD jogar. Um jogo de fora de casa, um jogo contra o Inter, por exemplo, sábado, é um jogo pro DVD jogar. É um jogo pro DVD jogar. Então, assim, era importante o DVD jogar esses jogos. Mas um jogo como esse, pô, nada a ver o DVD jogar de 9 e o Brenner de ponta. O Vasco teve dois lances que eu destaquei no primeiro tempo. Uma boa jogada do Rojas com o Thiago Mendes, que o Paulo Henrique puxa pra esquerda, o cara ele chuta, a bola bate no zagueiro e vai pra fora. E tem um lance também do Brenner que ele manda na trave, uma tabelinha com o DVD, se não me engano. É muito azarado também o nosso Brenner. Aí aos 35 o Rojas fez o gol de pênalti, primeiro goleiro com a camisa do Vasco, gol importante, jogador que vem jogando bem. E cara, boa partida do Marino, Marino participando. O Marino só deu mole num lance do segundo tempo, não lembro se estava 2-2. Eu anotei aqui, eu acho. Eu anotei, tá. É claro que tava 2-2. Viajei. Foi aos 12 minutos. Ele rouba a bola, é só ele dar o passe rápido pro DVD. Ele segurou e deu pro Rojas. E o Rojas acabou chutando pra fora. Enfim, aos 42 minutos o Thiago Mendes fez o gol. Eu botei aqui assinado a assistência do Marino, porque o Marino faz a jogada, dá pro Thiago Mendes. O Thiago Mendes domina um pouco errado. Divide, depois consegue tirar o cara e fazer o gol. Botei a assistência aqui do Marino. 47 minutos, gol do Paysandu no último lance do primeiro tempo. Segundo tempo, como eu falei, voltou o Paysandu fazendo já o gol. Depois o Vasco botou os titulares, Spinelli, Adson, Andrés Gomes, e o time caiu. O time caiu. Eles jogaram, obviamente, com preguiça todos. Acho que estava melhor com os reservas, que querem mostrar serviço. Mas é importante que o Vasco não passou sufoco, apesar de Thiago Mendes ter sido expulso no final da partida. Lance polêmico? Sim. Merecia expulsão? Na minha visão, não. Na minha visão, não. Porém, o Thiago Mendes uma hora ia ser expulso. Com esse bracinho dele lá em cima, cara, o Barros consegue desarmar. Dá pro Thiago Mendes só clarear a jogada, ele segura a bola. E sempre com esse braço no alto, cara. Sempre, sempre. Eu já tava vendo ele ser expulso há muitos jogos atrás, ele não foi. E agora ele foi expulso. Tem que ver. Eu acho que não é suspensão de 2 jogos, eu acho que é só de uma. Mas já é desfalque importante para o primeiro jogo da próxima fase da Copa do Brasil. Enfim, Thiago Mendes, uma partidaça, coisa linda, sensacional, mas expulsão boba. Repito, eu não me expulsaria, mas não acho um absurdo. Caraca, roubo, assalto. Não acho isso o juiz expulsar o Thiago Mendes. Enfim, das notas de cada um aqui. Léo Jardim não teve culpa nos gols, é difícil, cara. Nota 5. Paulo Henrique tava bem no jogo, nota 7, machucou, né? Saldívia e Lucas Freitas, é 0 pro Freitas. Freitas é o do Fluminense, que é outra merda. 0 pro Freitas e menos 1 pro Saldívia, horroroso, maluco. Piton, nota 5. Barros, eu achei uma boa partida do Barros. De vez em quando desligava um pouco, porque o jogo pedia isso, pedia um... Caraca. Não quero jogar. O Barros às vezes desligava, mas quando acendeu, partidaça do Barros, nota 7. Thiago Mendes, nota 8. Dominou meu campo, dominou o time, capitão. Expulsão, infelizmente, boba. Rojas, bem o Rojas, mais uma vez. Nota 7 pro Rojas. Marino, bem, nota 8 pro Marino. Um jogador que buscou o jogo, sofreu pênalti, deu assistência. Poderia ter dado outra assistência, enfim. Cara, vai sair esse gol dele também. É um jogador que eu
eu confio que vai jogar no Vasco. É um cara que não desaprendeu a jogar bola. Hoje ele conseguiu uns X1 ali. Então, assim, torcendo para ele começar a ter essa sequência no Campeonato Brasileiro com o time titular. Brenner, mal, perdeu gols, enfim, nota 4 pro Brenner. E o DVD, apagado mais uma vez, um jogador que eu não consigo entender. Às vezes vem, joga bem pra caramba e passa uns jogos apagados. Nota 3 pro DVD. Dos que entraram, não tem muito o que falar. Nem Nuno, nem Spinelli, nem Gomes, nem Adson, nem Puma. Não fizeram nada demais. Jogaram uma partida bem mais ou menos ali, só pro Vasco garantir a classificação. Bom, próximo jogo, Internacional e Vasco no Beira-Rio, sem Thiago Mendes, sem Rojas. Então, um jogo que me preocupa muito. Provavelmente o Renato vai vir com o Tietê ou o Nuno no lugar do Rojas. E o Barros deve jogar no lugar do Thiago Mendes e formar a dupla de volantes com o Hugo Moura. Se inscreva no canal, deixe seu like, comenta aqui mais uma vez. E, cara, Copa do Brasil é traiçoeira. Eu sei que a gente pegou um time de terceira divisão, mas o São Paulo foi eliminado. Então, com certeza, essas fases são as mais perigosas. Então, muito bom o Vasco ter classificado. E, cara, de certa forma, tranquilo. Porque o Paysandu fez o gol ali no segundo tempo, no começo, e depois não fez mais nada. Então, o Vasco tá classificado, tá tranquilo. Óbvio, não foi bom hoje. O torcedor que foi até lá, saiu do trabalho correndo, tinha que vaiar mesmo. Pô, pagou ingresso, enfim. Tinha que vaiar, não julgo quem vai ou não. Então, é isso. Valeu, rapaziada. Tamo junto, se inscreva no canal. Comenta aqui o jogo comigo, o que vocês acharam. E me sigam no Instagram, valeu? Tamo junto.